Meus prezados irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, estamos aqui reunidos para fazer notório da palavra de Deus. Queremos tomar como base para o ensino o livro de Gálatas, a carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, começando pelo versículo 16 até o versículo 23, como leitura oficial, tomando base para uma instrução aos nossos irmãos. Que diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Meus prezados irmãos, estamos de posse de um assunto por muito conhecido entre nós, mas importante é que passamos um ao outro o ensino da palavra, porque recebi uma porção neste assunto e gostaria de que você, meu amigo, e meus prezados irmãos, fossem participantes desse conhecimento. A Bíblia nos diz que devemos aprender uns com os outros, e aqui estamos para passar para os demais alguma coisa que recebemos do Senhor. A Bíblia diz: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Então Deus não me cobrou nada para me revelar alguma coisa em relação a esse ensino. E eu também não posso medir distância, nem encontrar dificuldade, meu amigo, para transmitir um pouco daquilo que recebi de Deus. Estamos aqui num assunto que fala diretamente sobre as atitudes tomadas pelo nosso corpo, os acontecimentos diários que vêm de encontro à nossa vida. Os irmãos sabem que nós temos um corpo trino, corpo, alma e espírito. Ele está relacionado em uma vida. Toda a vida do ser humano aqui na Terra, ela é compacta desses três elementos: corpo, alma e espírito. O primeiro versículo que nós lemos como leitura oficial, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Meus pesados irmãos, se eu tivesse condições, ou se nós tivéssemos, vou ser mais ousado, se nós tivéssemos condições de cumprir este versículo, nós não estaríamos mais aqui nessa terra, porque nós éramos inteiramente santos, e aqui nessa terra não é lugar para santo, lugar de santo é no céu. Mas enquanto pela misericórdia estamos no lugar de santificados, estamos aqui sofrendo, conduzindo em nosso corpo as cicatrizes de nosso Salvador Jesus Cristo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não imagine, meu amigo e meu irmão, que esse espírito aqui, que nós devemos andar por ele,
não seja o nosso espírito. De maneira nenhuma é o nosso espírito. Esse espírito que nós devemos andar por ele é o Espírito de Deus. E vou lhe provar por que esse espírito aqui, que nós devemos andar por ele, é o Espírito de Deus. Nós encontramos na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, nós vamos encontrar essa expressão. Capítulo 8 de Romanos, versículos 12 e 13, que diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, observe aqui, meu amigo, nesses dois assuntos, que nós temos aqui a carne e o Espírito. Esta carne aqui é o corpo visível do homem, em que o Espírito está dando vida a ele, conduzindo ele em vida, conservando ele em vida, para que as suas ações sejam diante de Deus aprovadas ou reprovadas, porque as suas ações vai prestar conta a Deus. Encontramos este assunto. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Nós lemos aqui no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificadas as obras do corpo, vivereis. Então isso quer dizer que o espírito do homem, ele só tem força para lutar contra as tendências da carne quando ele recebe o auxílio do Espírito de Deus. Encontramos isto mais adiante desse assunto no versículo 14, 15 e o 16, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então encontramos aqui a versão perfeita desta luta que nós temos entre o espírito e a carne. Aqui nós vemos o nosso espírito, ele tem que ser redimido. Ele tem que receber a redenção para poder ele se aprimorar com o espírito do homem, para fortalecer o espírito do homem para poder viver. Então, nós vemos aqui o espírito do homem já redimido, ou seja, a redenção do espírito já feita pelo espírito do homem aliado ao de Deus. Porque diz a Bíblia aqui no verso 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus e alia-se ao espírito do homem, então o espírito do homem recebe uma força para lutar contra a carne do homem. Não é que o homem, o Espírito de Deus lute contra a carne do homem, não. É o espírito do próprio homem que peleja contra a sua própria carne. E vamos mostrar isso por alguns exemplos. Observamos. O espírito do homem é como um motorista de táxi que tem o seu próprio táxi. O carro é dele, pertence a ele, custou o dinheiro dele, ele zela por esse carro, faz tudo com esse carro. Dirige o carro, mas só anda por onde o passageiro quer. Isso nos mostra que o espírito do homem foi apenas para dar vida ao corpo do homem. Ele não tem direção própria. Ele não sabe o que quer, nem sabe para onde vai. A Bíblia diz que ele está pronto. Alguns historiadores já colocaram em prática esse assunto, mostrando ou querendo mostrar que o espírito é forte. E eu quero dizer a você, meu amigo, que o espírito
espírito, na verdade, está pronto, como disse Jesus lá no monte, quando ele orava com os seus discípulos. Que o espírito estava pronto, mas que não era forte. Quando ele mostrava que a carne era fraca, ele quis mostrar que a carne tem uma força tão grande que ela é capaz de levar o homem à ruína. Então, contra essa tendência da carne, que chama-se concupiscência, é que o espírito do homem precisa de receber o reforço do Espírito de Deus para poder lutar contra a carne do homem. Então, dentro do próprio homem fica essa guerra. É uma guerra acirrada dentro do próprio elemento. O segundo versículo da leitura oficial, que nós lemos agora em Gálatas, nós vamos encontrar essa luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne, e um lutando contra o outro. É uma luta ferrenha. É uma luta ferrenha, difícil, dura, mas que na realidade não podemos nos livrar dela. Glória seja dada ao nome de Jesus. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não fazais o que quereis. Vejamos, meus prezados irmãos, esta guerra é tão grande, mas ela só começa a ter acesso quando o próprio homem aceita Jesus como seu Salvador. Então o que acontece? Nós mostramos agora, quando diz a Bíblia, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então esse Espírito de Deus, aliado ao do homem, é que fortalece o homem para lutar contra a carne do homem mesmo. E começa agora essa briga. Um não deixa que o outro faça o que quer. O Espírito, aliado ao de Deus, já não quer mais obedecer à carne. Mas a carne, acostumada ou adaptada à prática do pecado e aos deleites do mundo, então fica querendo desvirtuar a atitude do Espírito para que ele faça o que ela quer. E fica aquela luta acirrada dentro do próprio homem. Essa luta aqui é interior. É o corpo do homem lutando contra o espírito do homem. Só porque o espírito do homem agora recebeu o auxílio de Deus e o entendimento do Espírito de Deus, a revelação do entendimento, e recebeu a força de Deus para que ele não queira aceitar mais todas as tendências da carne. E fica uma guerra muito grande. O Espírito de Deus aliado ao do homem é como se fosse um filho desobediente. Vive em sua casa, tem seu pai e tem sua mãe, mas quando ele começa a receber conselho dos ímpios, ele se levanta até contra seu pai e contra sua mãe. Mesmo assim, é o espírito do homem. Ele tanto faz ele receber forças para lutar contra a carne, como ele receber forças para alimentar os prazeres da carne. Porque são três espíritos que reinam e que dominam todo o universo. Primeiro, o Espírito de Deus. Segundo, o Espírito do diabo. E terceiro, o Espírito do homem. Só que o Espírito do homem não tem nenhuma tendência, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Então ele é facilmente envolvido. Não somente por Deus, mas também envolvido pelo diabo. Por que ele se torna mais fácil de ser levado pelo diabo? Porque o diabo também ocupa espaço na carne do homem, mostrando a ela as tendências do pecado, os prazeres da vida em que o corpo já está adaptado. Então o que acontece? Nós vamos observar até o limite dessa força do espírito e o limite da força da carne. A força da carne, ela se resume numa palavra. Chama-se concupiscência. É uma lei que está inteiramente contrária à vontade do Espírito. Vejamos esta oposição. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, nós vamos observar essa guerra que existe dentro do próprio homem. Tiago, capítulo 4, nós vamos encontrar essa guerra
versículo 1 em diante, diz assim: donde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aí diz o segundo versículo: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Porque não pedes? Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. O versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui vejamos como é fácil essa concupiscência levar o homem à ruína. Porque os prazeres da carne, eles se deleitam nessa lei chamada concupiscência. E é contra essa concupiscência que o espírito do homem tem que lutar. Como ele não tem força para lutar sozinho, ele tem que ser aliado pelo Espírito de Deus. Mas como é que ele descobre que agora tem forças para lutar contra a carne? Nós vemos uma coisa: o pecado, ele mata a alma do homem. O pecado mata a alma do homem. Observamos bem essa capacidade que tem a concupiscência. Nós vemos lá no livro de Gênesis, quando Deus ordenou a Adão que não comesse do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vamos encontrar este assunto. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o 17. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Adão, levado pela mulher, quando a mulher desobedeceu a Deus, foi levada pela concupiscência. Quando Satanás, introduzido naquela serpente, ele mostrou que na realidade, se ela comesse daquele fruto, ela não ia morrer. E o que acontece? A Bíblia diz que ela olhou para a árvore, viu o fruto e disse ela, no seu entendimento, que era desejado aquele fruto, era agradável, e comeu. Na realidade, quando ela comeu, ela certamente morreu. Então ela trouxe aquele fruto para Adão e Adão comeu com ela. Aí eu lhe pergunto: morreu o corpo, a alma ou o espírito de Adão e de Eva? Se você disser, meu amigo, que morreu o corpo, eu quero lhe provar que o corpo só tem vida com o espírito. Se você disser que foi o espírito, eu vou dizer a você que você está enganado, porque o espírito é eterno, ele não morre. Então o que acontece? A alma foi quem morreu. E o que é a alma do homem? Nós vamos observar. Então vemos aqui o pecado do homem e o que ocasionou, levando ela Adão, quer dizer, Eva e Adão, ao pecado. E esse pecado tomou acesso a todos os homens. Então toda alma que nascer depois de Adão e Eva, essa já traz a força do pecado em sua própria carne, que chama-se a concupiscência. Aquele mesmo desejo contrário que ocasionou-se no entendimento de Eva quando ela pecou, esse mesmo tomou acesso a todos os homens. Então essa concupiscência é muito forte. Ela tem um poder muito grande para superar o homem. Então é necessário que o homem se alie a Deus para poder ele ter forças para lutar contra essa carne, ou seja, contra a concupiscência. Encontramos ainda no capítulo 2 e o versículo 26 de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 26, eu quero lhe provar com isso que o corpo do homem só tem vida com o Espírito, porque o Espírito foi dado para dar vida ao homem. Tiago 2 e 26
nós vamos encontrar esse versículo. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então observe que esse espírito aqui, ele foi dado para só dar vida à carne. Então, por que é que uma alma que ela está morta pelo pecado dentro do homem, ela não pode se levantar para lutar, pleitear contra as atitudes da carne? Porque ela não tem força, a alma está morta dentro dele. E eu vou lhe mostrar por que de Adão morreu a alma. Lá em Ezequiel, nós vamos encontrar uma expressão que mostra no capítulo 18 de Ezequiel e o versículo 4. Capítulo 18, versículo 4 de Ezequiel é que vai mostrar por que lá de Adão e Eva morreu a alma dele. Vejamos bem. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então observe, meu prezado irmão, quando Eva e Adão pecou, morreu a alma deles só. Então o homem com a alma morta, ele não tem forças para lutar. É por isso que ele é tido como ignorante. A Bíblia diz que os homens se embruteceram e não têm ciência. Por quê? Porque a alma dele estava adormecida. Mas assim como o pecado matou a alma, veio o perdão de Cristo, dando vida à alma do homem. O homem pela lei, quando ele pecava, ele levava um animal perante o Senhor e entregava na mão do sacerdote, e ele sacrificava aquele animal para o perdão de pecado daqueles que pecaram. Mas quanto à consciência do homem, ela ficava inteiramente escura, porque ela não podia ser purificada, porque o sangue do animal não tinha poder para purificar a consciência do homem. Isso quer dizer, mesmo segundo a lei, o homem não tinha uma plena liberdade, porque era só a purificação segundo a carne, mas não era da consciência. Mas nós vamos ver como é que essa alma recebe a vida. Nós vamos observar agora a redenção da alma, porque a redenção do Espírito nós já vemos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16, nós vemos a redenção do Espírito. Mas agora nós vamos ver a redenção da alma. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, nós vamos encontrar a redenção da alma. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, meu amigo, observe, quando o homem aceita Jesus como seu Salvador, então ele recebe na hora duas redenções. A redenção do Espírito, que é o Espírito do homem se alia ao Espírito de Deus. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o meu Espírito, ou com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então essa é a redenção do Espírito, que nós recebemos quando o nosso Espírito se alia ao de Deus. E a redenção da alma é esta, que nós recebemos a purificação pelo sangue de Jesus, que nos purifica a consciência. Então isto é, essa consciência aqui é a alma do homem, que agora recebe a vida pela palavra de Deus. Quando essa consciência aqui, ela é inteiramente ressuscitada dentro do homem, que ela está morta pelo pecado, então vem aqui a purificação no sangue de Cristo, que não somente perdoa ela, e nem somente justifica, mas também purifica ela de toda a imundícia e desperta ela, dando vida a ela, para que ela venha a atuar. Então, aqui se levanta a força da carne, do espírito e da alma. Vejamos bem, o espírito do homem aliado ao de Deus, ele não quer mais aceitar a força da carne, ou as tendências carnais. E o que acontece? A alma dele agora tem vida, ou seja, a consciência dele foi despertada, e agora ela começa a medir dentro dele, ou a acusar dentro dele, todas as coisas que ele faz que não está no agrado de Deus. Vejamos como é fácil nós entendermos isto.
O homem sem Deus, ou seja, um ímpio, um homem pecador, que está longe de Deus, que não tem o perdão dos seus pecados, então a alma dele está morta dentro dele. Então ele faz ações absurdas no mundo e ele não chega ao ponto de entender que aquelas atitudes deles são inteiramente contrárias a Deus. Ele não tem condições de medir o tamanho da maldade que ele está praticando. Ele não tem condições de entender que ele está distante de Deus. Ele não pode ver que todas as ações dele que ele está fazendo está contrariando ou está provocando a ira de Deus, está ferindo a santidade de Deus, por causa da ignorância. Mas quando ele aceita Jesus, então a consciência dele é despertada dentro dele. Então quando ele é convidado para fazer alguma coisa que não agrada a Deus, então a própria consciência dele acusa dentro dele, dizendo assim: rapaz, agora você é filho de Deus, você está aliado a Deus e você não pode continuar nessa prática de pecado. É a consciência dele que começa agora a liderar as ações do homem. Então isso é a alma do homem que foi ressuscitada. A que morreu lá em Adão por causa do pecado e a que foi ressuscitada por Cristo pelo poder do seu sangue, que nós lemos agora em Hebreus 9,14. Então agora o homem recebe forças para lutar. Então esta guerra agora ela está decretada e acirrada dentro do próprio homem. O homem tem desejo de fazer muitas coisas, que eu não quero ser explícito aqui, mas você conscientemente sabe, meu irmão. A tentação, como ela com facilidade vem ao encontro do homem. E é bom que nós estejamos firmes e fortes, com a nossa consciência viva, para resistir nos dias maus e erguemos a bandeira da vitória ao lado de Jesus Cristo. Mas tudo, meu amado irmão, se essa consciência ela estiver viva, se ela estiver morta, ela não pode lutar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então encontramos aqui essa batalha como ela é acirrada. Então nós vamos mostrar aqui algumas coisas. Em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, nós vamos encontrar uma expressão maravilhosa que nos mostra como é difícil essa luta. Capítulo 8 de Romanos, começando pelo versículo 1 e 2, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, meu amado irmão, essa é a expressão aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Veja como é difícil nós entendermos o sentido dessa palavra. Porque agora nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação? Porque a sua alma, ou seja, a sua consciência, ela está viva dentro de você. E você não vai mais admitir que o pecado tome acesso ao seu corpo, porque a sua consciência acusa. E a própria palavra de Deus, que é espírito e vida, que ela está se movendo dentro do homem, ela se encarrega de fortalecer-se em Deus para lutar contra a sua carne. Então vejamos bem o que acontece. Quando o homem recebe essa autoridade, esse poder, então veja o que é que ele tem que fazer. Ele tem que mortificar, ele tem que pelejar contra as tendências da carne, que nós vemos na leitura oficial, todas as ações da carne, e vemos as obras do Espírito. Então vamos ver agora, o Espírito querendo produzir os seus frutos, e a carne querendo praticar as suas obras. Aí fica aquela guerra dentro do homem. Veja bem, mas a consciência dele, que é a alma, está viva, e ela agora vai medir as consequências das coisas para beneficiar aquele que serve a Deus pelo Espírito. Então nós vamos ver aqui, capítulo 6 de Romanos, versículo 13 e 14, que diz assim, o 12 e o 13: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O versículo 12. O 13 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja, meu prezado amigo, a profundeza deste assunto. Veja que exigência. Mas tudo isso para o homem que tem a sua alma viva dentro dele, e o seu espírito aliado a Deus, recebendo forças para pleitear contra as aciladas do diabo que reina na carne do homem. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isso quer dizer que a sua carne, as tendências da sua carne, não pode ser superior para dominar as ações do espírito e contrariar a sua própria consciência, a sua alma. Então veja como é difícil. Veja, meus prezados amigos e irmãos, veja como é importante essa palavra. Não reine. Reinar significa dominar, superar, ocupar o espaço principal na vida do homem, ou seja, dominá-lo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas... Amados irmãos, nós dizíamos que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Que essa concupiscência aqui é a força da carne, é uma lei que ela está na carne do homem, que ela tem poder e autoridade, domínio, força para dominar o homem. E isso nós vamos observar, analisar com muita cautela durante este ensino. Vejamos o versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Vejamos aqui que esta guerra ela é tão acirrada, tão forte, que ela obriga o homem a praticar coisas decentes e indecentes. Uma hora o homem está fazendo alguma coisa relacionada à carne, outra hora o homem está fazendo alguma coisa pelo espírito. E quem sofre essas consequências é a própria alma do homem, que é a consciência, que ela fica com medo, ela se assusta, ela teme quando o homem faz qualquer uma coisa com a tendência carnal, ou seja, quando a carne está querendo dominar as atitudes do homem, ou as ações do homem. Então o que acontece? O espírito ele se torna fraco e a carne começa a querer reinar, ou querer dominar as ações do homem. E a consciência do homem, que é a alma, ela é que sofre as consequências. Por isso que o homem, às vezes, quando ele se assusta com alguma coisa, ele estremece, o coração começa a bater forte. Por quê? É porque ele está com medo de alguma coisa, ou está temendo alguma coisa. E uma alma, quando tem vida, ela não quer de maneira nenhuma pecar, porque ela sabe que o pecado mata ela. E a alma tem que ter vida. Glória seja dada o nome de Jesus. E alguém podia até imaginar assim, ou perguntar, viu, meu irmão? Como é que eu posso emprestar os meus membros ao pecado como instrumento de iniquidade? Isso é muito fácil. Quando a concupiscência da carne ela está reinando na vida do homem, acontece que ela fica tão fortalecida que ela se sente no direito de colocar o homem em situações embaraçosas. E o que acontece? O homem às vezes diz palavras que não pode dizer ou não deve dizer. Por que ele diz isso? Porque a carne está querendo superar ela. E quando o homem fala qualquer coisa que desagrada a Deus, a consciência acusa, porque ele agora serve a Deus, ou ela agora está do lado de Deus, e não quer de maneira nenhuma perder a sua colocação ao lado de Deus. Então vejamos bem, você pode emprestar as suas mãos ao diabo. Como? Quando você pega em qualquer coisa alheia, você está emprestando as suas mãos ao diabo. Quando você fala qualquer coisa errada, você está emprestando a sua língua ao diabo. Quando você espanca alguém, você está emprestando os seus braços ao diabo. Quando você pensa alguma coisa ruim, você está emprestando a sua mente ao diabo. Então é muito fácil. Quando você corre com os seus pés em busca de qualquer coisa pecaminosa, você está emprestando os seus pés ao diabo. Então não deixe, meu amigo, não apresente os membros, ou seja, todos os membros do seu corpo,
não apresente ele ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas esses mesmos membros que estão nesse mesmo corpo, que contém alma, espírito e carne, que tem o Espírito de Deus para auxiliar e tem a força da concupiscência para lhe tirar da presença de Deus. É uma guerra muito grande. Mas vejamos bem. O versículo 13 diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. E a parte B do versículo diz assim: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E você pode até imaginar assim: e como é que se apresenta os membros a Deus como instrumento de justiça? Quando a sua língua ou a sua boca está cheia da palavra de Deus, para você promover vida àqueles que lhe ouvem, ou transmitir a palavra do Senhor, transmitir vida, porque Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Quando você transmite a palavra de Deus, você está transmitindo vida para que aquelas almas que estão mortas ainda, ou seja, aquelas consciências que estão adormecidas dentro do corpo do homem, ela possa ressurgir, para que seja esclarecido dentro daquela vida a vontade de Deus. Então você pode emprestar as suas mãos a Deus como instrumento de justiça. Como você pode emprestar as suas mãos a Deus? Quando você pega a Bíblia para manusear. Quando você com as suas mãos ajuda alguém. Você pode emprestar também, ou apresentar, porque você não empresta nada a Deus, você apresenta. Você apresenta as suas mãos a Deus. Quando você ora com as suas mãos santas, isso quer dizer, sem mancha de sangue, sem pecado. Então você está apresentando as suas mãos a Deus como instrumento de justiça. Você, quando está pensando bem, quando você está colocando a sua mente para procurar uma fórmula agradável a Deus, de orar, de buscar as almas que estão perdidas, de transmitir a palavra, quando esses pensamentos benéficos estão passando pela sua mente, você está apresentando a sua mente a Deus como instrumento de justiça. Quando os seus pés saem de sua casa procurando casas de pessoas não crentes, ou então procurando vidas que ainda não receberam salvação em Cristo Jesus para transmitir a palavra, então os seus pés são bem-aventurados, porque você está apresentando ele como instrumento de justiça a Deus que ele deu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então é muito fácil você saber como se conduzir diante de Deus e como se conduzir longe de Deus. Meu amigo, a sua consciência, ela precisa ser esclarecida. E meu amado irmão, a sua consciência que já está esclarecida, ou seja, a sua consciência que é a sua alma, que agora recebeu a vida, ela precisa ser preservada diante de Deus, como pura. Lá no capítulo 5 e o versículo 23 da carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver esse corpo trino que nós temos, corpo, alma e espírito, como é que ele deve ser apresentado a Deus. Porque quando você apresenta os seus membros a Deus como instrumento de justiça, então você está irrepreensível diante de Deus. Vejamos 5 e 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui corpo, alma e espírito, mas os três têm que estar irrepreensível. E o que é que significa essa palavra irrepreensível? Está numa situação tão aprovada diante de Deus que não precisa ser repreendida por Deus para um desenvolvimento melhor, porque ela já está irrepreensível. É quando você está em plena obediência à palavra de Deus. Então ela, corpo, alma e espírito, ela está irrepreensível, preservada até o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse corpo, alma e espírito, eles têm que estar assim. E você pode até perguntar: meu irmão, e como é que eu faço para ter esse corpo em inteira santificação? Se humilhe a Deus, porque Deus é que santifica o corpo do homem.
porque o homem não tem forças para se santificar. Está escrito assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, se eu não tenho condições, ou força, ou poder, ou domínio para me santificar, o que devo fazer? Apresentar todo o meu corpo a Deus como instrumento de justiça e me submeter à humildade e à humilhação a Deus, para receber dele uma total santificação, para que meu corpo, a minha alma e o meu espírito sejam irrepreensíveis. Não preciso de estar cada dia se procurando ser repreendido por Deus para poder fazer a coisa certa. Não. Nós temos que ter a nossa consciência viva e acesa dentro de nós, mostrando o que devemos fazer diante de Deus para agradar a Ele. Então vejamos, nós observamos nesse assunto que já recebemos aqui a redenção do Espírito, Romanos 8,16, e já recebemos a redenção da alma, Hebreus 9,14. Mas faltou ainda, nós recebemos a redenção do corpo. E essa talvez seja a tarefa mais difícil. Antes de chegarmos aí, nós vamos ver o que diz a expressão do apóstolo São Paulo no livro de Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 1 até o versículo 5 de Colossenses. É uma expressão maravilhosa, que se nós aplicarmos a nossa vida e termos força para o que o nosso espírito tenha condições de vencer as tendências da carne, para nós estarmos assim, então nós somos vencedores. Vejamos bem: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Meu prezado irmão, observe, nós dizemos há pouco instante que a alma do homem é a consciência, que ela só recebe vida pelo sangue de Jesus, quando ele aceita o Evangelho. Esse capítulo 3 aqui nos mostra já uma alma redimida, já uma alma ao lado de Deus, já uma consciência inteiramente iluminada por Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. O versículo 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu amado irmão, observe que tarefa difícil, ou vamos dizer assim, ou quase que impossível a nós lutarmos contra essa concupiscência. Se já estás com Cristo, buscar as coisas que são de cima. E o homem se preocupa no dia a dia com muitas coisas terrenas: como receber dinheiro, aonde vai ganhar o dinheiro, aonde é que faz, aonde é que vai comprar uma casa, O homem se preocupa com todas as coisas carnais. O que devíamos estar inteiramente buscando as coisas que são de cima. Quais são as coisas de cima? O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, as revelações de Deus, os dons espirituais, as bênçãos que acompanham a salvação, a autoridade de Deus, poder para viver. E por cima, a palavra para nós obedecermos a ela, porque é a luz da nossa vida, a palavra de Deus. Nós temos um Espírito que nos conduz, que nos guia. E o que queremos mais? Por isso que o apóstolo São Paulo diz aqui: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Veja, que coisa impressionante. O homem, aqui nós lidamos com duas naturezas: a natureza espiritual e a natureza material. O espírito do homem e a alma do homem, o desejo do espírito e da alma é estar
aliado a Deus, ele está ligado a Deus, está pertinho de Deus. Porque ele sabe que junto de Deus, pertinho de Deus e na obediência a Deus, ele tem tudo. Mas tem a carne. O corpo precisa de comer, precisa de vestir, precisa de dormir, precisa de descansar, precisa de muita coisa. Então essas necessidades carnais é que dificulta o andamento da vida espiritual. Pensar nas coisas que estão de cima. O que significa pensar nas coisas que estão de cima? É o homem estar inteiramente ligado a Deus em tudo, passar todo dia orando, todo tempo. Não, o homem tem que trabalhar, tem a sua responsabilidade, tem os seus filhos, tem as suas dívidas, tem os seus compromissos, e ele precisa trabalhar e precisa assumir os seus compromissos. Agora, quando a Bíblia diz pensar nas coisas que estão de cima, é que ele tem que aplicar a mente dele totalmente voltada para Deus. Aqui você cumpre o seu ministério terreno, mas com a sua mente você tem que estar dia e noite ligado a Deus com a sua mente, só pensando em chegar no céu, em deixar esse mundo cruel, em se afastar do pecado. Então assim você está vivendo uma vida espiritual, você está pensando nas coisas que estão de cima. Quando alguém lhe interroga em alguma coisa, você fala logo nos céus. E porque Jesus é bom, ele veio do céu e me salvou, e morreu na cruz e quer te salvar também, e lhe perdoa. E isso aí é o estar pensando nas coisas de cima. É estar mostrando ao homem o que você recebeu de Deus. Por que você fala em mistério? Por que você é tão alegre, mesmo estando em dificuldades financeiras? É porque você está pensando nas coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. O terceiro versículo diz assim: porque já estáis mortos. Isso não quer dizer que o homem que aceita Jesus está morto, não. Ele está inteiramente vivo, que a própria alma dele que estava morta recebeu a vida. Glória ao nome de Jesus. Mas quando ele diz aqui, já estáis mortos, nós vamos explicar dentro de instantes. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu prezado irmãos e meu dileto amigo, essa expressão, ela é muito profunda, que nos mostra um significado excelente do que é a nossa vida terrena. Porque já estás morto. Isso significa que você agora, depois que aceitou Jesus, recebeu a vida da sua alma, você não pode mais colocar a sua vida em prática das coisas do mundo. Quando alguém lhe convidar, irmão, vamos ali tomar uma cervejinha, o que é que você vai dizer? Não, eu já estou morto para tomar cerveja. Irmão, vamos ali para o pagode, eu já estou morto para o pagode. Irmão, vamos bater uma bolinha, eu já estou morto para bater bola. Quando alguém diz, irmão, vamos para o cinema, você diz, eu já estou morto para cinema. Então, quando você toma essas atitudes, então você, na realidade, está provando que você está morto para o mundo e não para Deus. Então, o que é que diz a outra parte do versículo? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que está escondida com Cristo em Deus? Porque todas as suas ações foram modificadas, foram transformadas. E alguém vai ver que você não tem forças para agora, por suas próprias condições, você se modificar e começar agora a viver uma vida diferente. Não. Tem alguém em você que lhe é superior, que lhe ajuda a você fazer todas as coisas. E esse alguém é Cristo. E alguém vai ver a sua modificação e vai dizer, na realidade, Cristo está na vida daquele moço. Porque as suas ações vão mostrar que você já escondeu-se por trás de alguém. E esse alguém chama-se Cristo. A sua vida está guardada nas mãos de Deus. E você obedecendo essa palavra, é que você vai ver, e todo mundo vai ver, que Deus está na sua vida. Então, na vida em que Deus está, esta vida tem segurança e não tem mais acesso às coisas do mundo. Então, isso é um espírito forte lutando contra as suas concupiscências, as concupiscências da sua própria carne. Isso chama-se fortaleza de Deus. O versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Esse assunto aqui mostra a redenção. Quando Cristo vier se manifestar,
se tornar visível a você. Ou seja, quando você receber um novo corpo, a sua alma e o seu espírito deixar esse corpo natural aqui e receber o Espírito de Deus, um Espírito que vem inteiramente do céu, um Espírito, receber um corpo imortal, e naquele corpo imortal vai entrar o seu Espírito e a sua alma redimida. Então você não vai ter mais condições de pecar, porque o seu corpo do pecado é o da carne, e esse corpo da carne certamente se desfará na vida de Jesus. Então quando Cristo se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. Isso quer dizer, quando Cristo vier buscar a sua igreja, então nós receberemos um corpo imortal e vamos encontrar ele e viver com ele, vendo um ao outro face a face. E daí por diante nós não vamos pecar mais. Então veja, meu amado irmão, como é maravilhoso o homem obedecer à palavra de Deus. Essa manifestação em glória, também vós vos manifestarei com ele em glória, é que nós vamos receber um corpo glorioso. E esse corpo glorioso nós vamos ter condições de ver Deus e não morrer, porque este corpo glorioso é imortal. Nós vamos observar isso em Coríntios, capítulo 15 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar este assunto no versículo 50. 1 Coríntios 15, 50, nós vamos encontrar esse assunto. Quando ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Vejamos aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que esse corpo nosso, a carne, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, que é o nosso corpo físico, se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Lemos até o versículo 54. Então isso mostra que este corpo mortal, essa carne, é o corpo mortal. Quando nós recebemos, quando Cristo se manifestar, que a gente também se manifestar com ele em glória, nós receberemos este corpo que acabamos de ler aqui. Um corpo imortal, incorruptível, incontaminável. Então o nosso espírito e a nossa alma entrará nesse corpo e vai ver Deus face a face. Glória seja dada ao nome de Jesus. Essa é a manifestação que nós vemos agora em Colossenses, que nós acabamos de ler há pouco em Colossenses. O versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Meus prezados irmãos e amigos, observe aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E que membros são esses que estão sobre a terra? É esse corpo físico que nós temos: braço, pé, mão, cabeça, todos os órgãos do corpo. Então nós temos que mortificar ele, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar ele para as coisas carnais ou para as coisas do mundo. Nós temos que mortificar. E como é que nós podemos mortificar isso? É fortalecendo o nosso espírito e alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, para resistir à tentação da carne, que é a concupiscência. Nós vamos observar em Tiago o que essa concupiscência representa no homem. Que perigo tem essa concupiscência no homem? No livro de Tiago, no capítulo 1, e o versículo 13, 14 e 15, nós vamos observar como essas coisas se apresentam, como essa concupiscência é forte, como ela traz uma fortaleza inigualável para o homem.
é uma coisa difícil, dura de se fazer. Vejamos bem a força dela. Versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Agora observe o versículo 14. Mas cada um, esse cada um eu sou um deles, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Meus prezados amigos, irmãos ouvintes da palavra de Deus, observe a profundidade desse versículo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando passa qualquer coisa que chama a atenção do homem, e ele facilmente é levado ou envolvido por aquele sentimento, então facilmente nós estamos aqui engodados, sendo engodado. O que é engodo? Engodo é uma isca que se coloca para pegar um peixe. É uma minhoca que se bota no anzol para pegar um peixe. E mesmo assim o diabo faz. Ele bota uma isca para o crente cair, ser atraído e engodado. O diabo não obriga ninguém a pecar. O homem peca pela sua própria concupiscência. E não diga que você pecou porque Deus lhe tentou, não, porque Deus não tenta ninguém. A tentação é humana, é a sua própria carne que é tentada. Vejamos bem, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Essa força da carne que nós mostramos aqui. Essa força da carne é a lei da carne, a concupiscência. Ela é que é forte, ela é que é atraída e engodada pela sua própria concupiscência. E essa concupiscência ela é a mãe do pecado. Ela está dentro do homem e ela é a mãe do pecado. O diabo é o pai do pecado, 8:44 de João, que ele é o pai da mentira, é o pai do pecado. A concupiscência do homem é a mãe do pecado, e todo aquele que é levado pela concupiscência e consegue praticar todo o pecado que a concupiscência deseja, esse chama-se filho do pecado. Vejamos bem, no capítulo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Vejamos bem, o diabo apenas ele mostra o pecado, ele apresenta o pecado de qualquer forma. Às vezes o homem é tentado pela beleza de uma mulher, assim como Sansão foi tentado pela beleza de Dalila. Então ele é facilmente atraído. Aí o que acontece? Quando ele é atraído, ele fica todo espantado, fica todo assanhado. E o que acontece? Empresta os pensamentos, pela mente dele passa uma diversidade de coisas imundas, que prevarica contra Deus, que conhece o nosso entendimento e conhece a profundeza do nosso pensamento. E ele começa agora a querer usar a sua boca para lhe dizer àquela mulher, ou seja lá quem for, aquelas palavras que o seu coração está desejando. E termina ele sendo engodado, ou seja, arrastado, daqui a pouco ele está no anzol do diabo. E quando o peixe chega no anzol do pescador, ele ali não volta mais, porque ali ele dá ali para a panela, para ser comido. Então mesmo assim é o diabo, atrai o homem com a isca, e depois quando o homem está bem atraído e engodado, que chega ao ponto dele emprestar os seus membros como instrumento de iniquidade, então o diabo arrasta ele pelo anzol e ele está ferrado para o resto da vida. Então veja como é fácil do homem ser atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é a força do pecado. Mas quando essa concupiscência ela é vencida, nós lemos em Romanos ainda agora, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Ou seja, a concupiscência ela não pode vencer as tendências do Espírito, que é a vontade de Deus. Então o que acontece? Você tem que lutar contra essa concupiscência. E não pense, meu amigo, meu irmão, que essa concupiscência é fácil de ser vencida, não. Porque ela é difícil de ser vencida. E é muito difícil mesmo de ser vencida. Nós vamos observar a força dela lá em Romanos. No capítulo 7 de Romanos,
nós vamos encontrar essa força. Ela é tão forte que ela tem capacidade de escravizar o homem. Observe, capítulo 7 de Romanos, começando pelo versículo 21, que diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Veja, meu prezado irmão, acho então esta lei em mim. Essa lei chama-se concupiscência, com toda essa força que nós mostramos. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Que homem interior é esse? Já mostramos aqui a sua alma redimida, recebendo a vida, o seu espírito redimido, sendo aliado ao de Deus. Então esses dois, unidos, ele vai pleitear contra as obras da carne, ou seja, contra a concupiscência. E veja o que acontece quando esta guerra está decretada. Vejo nos meus membros, olha, mas vejo nos meus membros outra lei. Então não é somente esse prazer que ele tem no homem interior. Esse prazer que ele tem no homem interior é justamente a redenção da alma e do espírito. Mas esta outra lei aqui, que ele vê nos membros dele, olha, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta lei aqui chama-se concupiscência. E esta guerra, ela é contínua. Então o apóstolo Paulo, no versículo 24, dizíamos que em Romanos capítulo 7, nós estávamos lendo aqui essa lei que nós vemos nos nossos membros. Como o apóstolo São Paulo disse: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então significa que uma lei, que essa chama-se concupiscência, que nós já ensinamos, que ela tem força, poder, autoridade, domínio, força para escravizar o homem, para prender o homem debaixo da lei do pecado que está nos próprios membros dele. Isso quer dizer que essa lei é muito forte. Ela tem força para prender, para escravizar o homem. E o homem, por isso que ele é chamado de escravo do pecado, porque ele não tem forças para superar essa lei chamada concupiscência. E mesmo ele sendo salvo, mesmo ele sendo chamado por Deus, perdoado, um homem que obedece a Deus, que anda na vontade de Deus, que anda pelo Espírito e não segundo a carne, ele ainda encontra uma guerra acirrada, ou seja, uma guerra ferrenha, difícil para enfrentar essa situação. E imagine o homem que não tem o auxílio do Espírito de Deus. Ele é inteiramente escravo do pecado. Jesus teve muita convicção em dizer que o homem é escravo do pecado. Mas ele veio para libertar o homem. Por isso o apóstolo São Paulo olhava para ele e via essa lei poderosa, forte dentro dele. Então ele calculava assim: o que será de mim? O que será do meu corpo? Por que eu sou um homem tão miserável que sofro essas consequências desta concupiscência, desta lei que é imperativa dentro de mim? Então ele aqui no versículo 24, ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meu amigo e meu amado irmão e prezado ouvinte, observe que o apóstolo São Paulo foi o homem que teve mais experiências com Deus.
Um homem que teve o privilégio de escrever 13 cartas registradas nas Escrituras Sagradas. Um homem que teve experiência de enfrentar governadores, presidentes, reis, segundo as leis e segundo a graça. E vencer os obstáculos, ultrapassar as barreiras com a bandeira da vitória erguida, levando no seu corpo as cicatrizes de Cristo, que tinha experiência nos dons espirituais, que instruiu todo o povo. Era um homem que era doutor dos gentios, que veio trazer a luz aos gentios. E ele agora dizia: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Meu amado irmão e amado ouvinte e querido amigo, paremos um pouco para analisarmos a nossa situação. Se um homem com tanta santificação, com tanta experiência, ele chegou ao ponto de se achar miserável perante esta lei chamada concupiscência, imagine eu, que não tenho as mesmas características espirituais do apóstolo São Paulo. O que posso dizer? Então ele diz aqui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que significa: quem é que vai tirar a minha alma e o meu espírito de dentro desse corpo que tem essa concupiscência? Mas no versículo 25 veio a consolação dele, porque Deus já providenciou este homem que veio para libertar o homem, tirar a alma dele e o espírito de dentro deste corpo, para colocar num corpo imortal. Então disse ele aqui, na sua consolação: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Não é por ele que ele tem a força de fazer nada, não, que ele mostrou aqui que era um miserável perante essa força chamada concupiscência. Mas ele disse: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não quer dizer que ele aqui vivia escravizado, fazendo coisas que desagradavam a Deus, não. Ele quis dizer aqui, nesse sentido, que no entendimento dele, ou seja, na consciência com vida, ou recebendo a ressurreição pela palavra de Deus, aquela consciência que foi morta pelo pecado e foi revivificada pelo sangue de Jesus, é justamente esse entendimento. Com o entendimento sirvo a lei de Deus. Ele quis dizer aqui que mesmo debaixo desse sofrimento, mesmo abaixo dessa dificuldade, ultrapassando essas barreiras, enfrentando essas lutas, ele ainda não se entregava, porque na lei do entendimento ele servia a lei de Deus. Mas com a carne ele servia a lei do pecado, porque ele precisa comer, precisa vestir e se preocupa muitas vezes com alguma coisa terrena. Por isso que ele diz que serve ao pecado. Não é que ele era escravo do pecado, é que ele ainda pecava, porque a carne, ela não pode ser vencida para sempre pelo próprio homem. Ela só vai ser vencida para sempre ou quando o homem partir daqui, ou seja, morrer, para que o espírito e a alma seja liberto desse corpo, ou então quando Jesus voltar e transformar o corpo dele num corpo glorioso e imortal, como nós mostramos ainda há pouco em Coríntios. Mesmo assim, com a alma do homem liberta, com a consciência que é a alma inteiramente purificada, e o espírito do homem auxiliado pelo de Deus para lutar contra essa tendência da carne, nós ainda somos frágeis, ainda não temos capacidade para vencer completamente as tendências carnais. Então o que acontece? Nós agora voltamos para a leitura oficial que nós fizemos lá em Gálatas capítulo 5, e nós vamos analisar um contraste que há nesta guerra entre a carne e o espírito. Os irmãos vão observar, porque nós vamos mostrar agora alguns versículos que dá margem ao ensino que nós estamos querendo lhe passar, meu amigo. Observe: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas:
as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O versículo 23, que foi o último que nós lemos, diz assim: contra estas coisas não há lei. Meu dileto amigo e amado irmão, observe agora que contraste bíblico. Não é que as escrituras estejam uma contrariando a outra, que as escrituras não se contrariam, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Mas vejamos aqui, se nós não atentarmos para entender as escrituras, não atentarmos para sacrificarmos diante de Deus, para receber dele as revelações pelo seu Espírito, nós de maneira nenhuma vamos entender o que está registrado nas escrituras. Aqui nós vemos que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas se nós mostrarmos um conexo, fazer um conexo entre esse versículo daqui, 18, e versículo 17, 5 e 17 de Gálatas, com 6 e 12 de Efésios, nós vamos ver que é capaz de haver uma contradição, por falta de esclarecimento, mas nós vamos esclarecer isso agora. O versículo 12, 6 e 12 de Efésios diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. No versículo 17 do capítulo 5 de Gálatas, é que diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aí você pode dizer assim: que contradição é essa? Como é que nós vamos entender isso? É porque essa luta do Espírito contra a carne é uma luta interior. Essa luta, ela está dentro do próprio homem, dentro de cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e recebe o Espírito de Deus como seu condutor, como seu mentor, como seu guia, como aquele que tem um domínio superior em sua vida. Mas mostrando agora o conexo dos dois versículos, nós vamos ter aqui: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lá a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E você pode até pensar assim: olha, se o Espírito não está lutando contra a carne, por que aqui diz aqui que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue? Aí é onde há uma diferença muito grande que tem que ser bem explicada para que o nosso entendimento seja iluminado. E não temos de mostrar nenhuma contradição bíblica. Observe com atenção esse assunto. Quando a Bíblia diz não temos que lutar contra a carne e o sangue, se refere a uma luta fora do corpo. E quando ela mostra a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, essa é dentro do homem. Essa é dentro do homem. É você ser convidado para fazer uma coisa que não agrada a Deus e você ficar cocheando em dois pensamentos. Uma hora você pensa em ir, outra hora você pensa em não ir, e fica aquela confusão. Dentro de você mesmo tem essa guerra. Então essa guerra sua é interior, a sua carne contra o seu espírito, porque o seu espírito recebe o ensinamento de Deus e a sua carne só quer prazer. Então fica essa confusão. O seu espírito fica sem saber se consegue se aproximar de Deus ou ouvir o Espírito de Deus para resistir à carne, ou ele não sabe se fica do lado da carne para desobedecer a Deus. Então nesse momento é que entra a consciência, que é a alma, para medir as consequências das coisas e dar a ação. Então aí você é que decide se vai fazer o bem ou se vai fazer o mal, se vai ouvir ao Espírito ou se vai ouvir a sua carne. Então se você ouvir a sua carne, você cedeu à tentação, pecou, sua alma vai morrer. E se você deu ouvido ao Espírito, você sacrificou a sua carne e impediu que ela lhe levasse para o abismo.
Então essa guerra é interior, você que tem que decidir por ela. Mas o que está escrito em Efésios aqui é justamente o contrário. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Isso quer dizer, quando você estiver pregando a palavra de Deus, ou quando você estiver na igreja, no meio de um culto, no meio de tanta gente, que uma pessoa endemoniada entrar na igreja, ou num culto onde você estiver, na rua, em sua casa, seja lá onde for, que você esteja manuseando a palavra de Deus, que você esteja administrando um trabalho, e que você esteja ministrando a palavra, ou pregando, ou ensinando, ou instruindo, ou cantando, ou fazendo qualquer coisa para Deus, que uma alma entrar ali cheia de demônios, vamos dizer assim, com violências, querendo virar os bancos, querendo fazer qualquer coisa indecente na casa de Deus, no meio do povo de Deus onde está reunido, então nós não vamos lutar fisicamente. Aí é quando nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, e vamos lutar contra os príncipes das trevas desse século, que é justamente os espíritos que estão naquela vida, querendo destruir aquela vida e querendo perturbar o andamento do trabalho do Senhor. Então ali o que você tem que fazer? Usar as armas espirituais para lutar contra ele. Você vai lutar contra o espírito que está naquela vida e não contra aquela vida. Porque aquele ser que entrou ali e está fazendo essas coisas, ele nem sabe que está fazendo aquilo. Porque ele está seduzido, inteiramente tomado ou possuído pelo diabo. Então você vai ter que usar as armas espirituais, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, para lutar contra essa atitude carnal, ou seja, contra essa atitude do espírito diabólico que está numa vida. Então você não vai lutar contra aquela pessoa, você vai lutar contra o espírito que está naquela pessoa. Então essa é essa briga que está aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. É essa a guerra que é fora do corpo. Então agora você não vai ter nenhuma contradição em mostrar, esse versículo aqui contradiz aquele outro. Não, aquele outro tem uma característica interior e esse aqui tem uma característica exterior. É preciso você entender bem isso para não se confundir com a própria palavra de Deus. Então o que acontece? Quando o homem recebe Jesus, ele recebe a vida da consciência, recebe a vida do Espírito, ou seja, a vida pela palavra, a purificação da alma, que é a consciência, e recebe ainda mais o Espírito de Deus como guia e condutor da sua vida. Então o seu Espírito está aliado de Deus, um testificando com o outro, e agora você se sente que é filho de Deus por causa do Espírito de adoção que você recebeu. Então o que acontece? Você, para lutar contra essas tendências aqui, você não vai lutar com armas naturais, não. Você vai lutar com armas espirituais. É aí que nós vamos mostrar em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que armas são essas que nós devemos lutar. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então essa arma aqui, que nós vamos lutar contra essas tendências, é justamente nas armaduras de Deus. Lá em Efésios está escrito que é a espada do Espírito. Você vai vestir as armaduras de Deus, ou seja, você tem que se preparar. A Bíblia mostra como um soldado se aparelhava ou se aprontava para uma guerra. Ele vestia a couraça da justiça, calçava os seus pés, colocava o seu escudo, tomava a sua espada, o capacete da salvação. Então ele estava aparelhado para enfrentar qualquer adversário. Mas só que nós não vamos colocar um capacete de aço na cabeça. Não é essas armas que nós devemos lutar contra essas hostes espirituais da maldade. Porque se você pegar um capacete, botar na cabeça e dizer vou enfrentar o diabo, você vai morrer na primeira esquina, que você não é páreo para o diabo. Se você botar uma couraça de ferro, do que você quiser, não adianta, que você é capaz de não sair nem de casa. Se Deus não tiver cuidado, você
não cuidar de você, você morre. Então não adianta você vestir essas armaduras naturais para enfrentar o diabo, não. Você tem que se revestir das armaduras espirituais, que está escrito aqui: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Você se reveste na força e no poder de Deus para resistir a esses dias maus e lutar contra a tendência da sua carne no seu corpo e contra os espíritos da maldade que estão nas vidas humanas que não têm Deus. Então vejamos, esse capacete da salvação que você coloca na sua cabeça, isso quer dizer que você tem que entender a palavra, tem que aplicar sua vida na palavra, ter a sua consciência pura, o seu entendimento voltado para Deus, para você não receber essas palavras que vêm de encontro a você, certo? Para você ser levado por esta maldade. Não. A sua cabeça é protegida com um capacete, isso quer dizer que você esteja preparado com a palavra de Deus, para quando se deparar com este elemento, ele não conseguir lhe seduzir com palavras, mas que você, com a palavra de Deus, tenha autoridade para vencê-lo e rebater todas as coisas que ele venha contra você. Então esse é o capacete da salvação. A couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? É que você está vestido de Deus com a justiça, para que ninguém possa lhe acusar em que você esteja fazendo qualquer coisa que seja desagradável a Deus, ou que seja digno de ser lançado fora da presença de Deus, ou que seja lançado na cadeia, na prisão, ou que seja um ser assim para todo mundo falar mal deles. Não, mas que você tem o seu corpo inteiramente guardado em Deus, conservado, para que ninguém lhe acuse nas suas ações. E você está calçado com seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso significa que você esteja firmado em Cristo, esteja firmado com os seus pés numa rocha, para que você não tropece. Porque se você estiver revestido de Deus, nada pode lhe ferir, nada pode lhe atacar, nada pode lhe vencer, nada pode lhe atingir. Ora, se você pega um sapato, calça um sapato e sai correndo dentro do mato, certamente se você pisar num espinho, você não vai se furar. E assim, quando você está revestido do poder de Deus, ou seja, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, então você pode pisar em toda a sorte do adversário, porque ele não pode lhe morder. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque quando a gente pisa descalço numa cobra, ela morde. Mas se nós pisarmos na cabeça dela, com nossos pés calçados, ela não nos causará nenhum dano. Então por isso que nós temos os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, para não ser picado pelo veneno da cobra, que é o diabo, com o seu pecado. O diabo é a cobra e o veneno é o seu pecado. Glória ao nome de Jesus. Vamos ter muito cuidado para estar com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Essas são as armas da nossa milícia. O que é milícia? É o nosso trabalho, nosso dever. Entendeu? Então nós vamos observar que essas armas, ela tem que ser dada inteiramente por Deus, não é do homem. Glória seja dada o nome de Jesus. Então o que acontece? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, nós vamos encontrar que todas essas coisas estão com Deus. E quando nós recebemos Deus na nossa vida, ou recebemos o Evangelho, ou deixamos que Cristo habite na nossa vida, então nós recebemos tudo isso como um tesouro. E a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 7, da segunda carta aos Coríntios: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vejamos bem, temos, porém, este tesouro. Que tesouro é este? Esse tesouro, meu amigo, é esta palavra. Por essa palavra vem o Espírito, por essa palavra vem Deus, por essa palavra vem as promessas, por essa palavra vem a fé, por essas palavras vem os dons espirituais, vem o batismo com o Espírito Santo, vem a redenção do corpo, vem a redenção da alma, vem a redenção do Espírito, vem o céu como herança. E o que é que você quer mais? Então nós temos um tesouro dentro de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Nesse corpo físico aqui nós temos um tesouro dentro dele. A palavra de Deus é esse tesouro. Mas diz a Bíblia, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Porque muitas vezes alguém pode pensar ou imaginar, ou até calcular, ou até falar que ele faz muita coisa, que ele é obediente a Deus, porque com ele é assim, e ele faz assim, porque ele tem poder, tem autoridade, tem aquilo. Não é nada disso. Esse tesouro que nós temos dentro de nós é a palavra de Deus. Então, quando Deus utiliza de nós, que é o nosso corpo, os nossos membros, que nós estamos apresentando a Deus como instrumento de justiça, então quando ele usa um desses instrumentos, ou usa qualquer um dos salvos nele, daqueles que ele chamou para a sua obra, para realizar uma obra, então é Deus quem faz aquela obra. O homem apenas é um instrumento. Glória seja dada o nome de Jesus. Não queira tomar a glória de Deus para si. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, meu prezado irmão e amigo, nunca se sinta inteiramente perfeito. Nunca se sinta inteiramente santo. Porque está escrito, aquele que é santo, seja santificado ainda. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Então sempre está faltando alguma coisa em nós. Se nós tivéssemos capacidade para nos santificar, nós éramos santos. Mas já que não temos, mas temos um Deus que nos santifica. Que nós lemos agora que ele santifica corpo, alma e espírito, ele é que santifica. Então se ele santifica, nós somos santificados em Deus. Então devemos preservar. Então temos na realidade um tesouro nesse vaso de barro. Mas alguém pode até entender, se nós temos esse tesouro em vaso de barro, e por que nós não vemos a Deus? Vou lhe provar agora. No capítulo 5 de 2 Coríntios, e nos versículos 6 e 7, diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Esse é o versículo 6. Observe com atenção esse versículo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Nós mostramos aqui, ainda há pouco, que com esses olhos carnais nós não podemos ver Deus. Nós só vamos ver Deus quando recebemos um corpo imortal e incorruptível. Então, pelo que estamos sempre de bom ânimo, isso quer dizer que nós estamos sempre alegres, satisfeitos, dando glória a Jesus e esperando Ele para levar para o céu. Mas não podemos ficar tristes. Nós estamos sempre de bom ânimo, sabendo que estamos no corpo. E enquanto estamos no corpo, nós vivemos ausente do Senhor. Quer dizer, vivemos por fé. Nós não vemos Ele, mas sentimos Ele. O versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver Deus, meu amigo e meu amado irmão, para crer nele, porque Ele está dentro de mim como um tesouro escondido, o qual foi alcançado quando a minha alma não tinha vida e o meu corpo estava adaptado à prática do pecado e o meu espírito distante de Deus, sendo conduzido pela carne como escravo. Mas veio Cristo, o tesouro de Deus que desceu do céu, pela sua palavra, o verbo que encarnou, o verbo que se fez carne e agora habitou entre nós e agora está dentro de nós pela sua palavra. Então esse tesouro teve acesso à minha alma e agora deu vida à minha alma, transformou a minha vida inteiramente, a minha consciência foi purificada, o meu espírito está ligado ao de Deus e todas as obras do meu corpo foram modificadas. Por isso nós vemos a redenção do espírito, Romanos 8:16, a redenção do espírito, 16:17. Nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 14 de Hebreus, nós vemos a redenção da alma. E agora faltou a redenção do corpo. E essa redenção do corpo, ela só pode ser realizada quando, na realidade, o nosso corpo receber a imortalidade, ou seja, transformado no corpo mortal, como nós apresentamos ainda há pouco no livro de Coríntios. No capítulo 15, versículo 50 até o 54 de Coríntios, nós mostramos essa transformação do nosso corpo. E agora nós queremos lhe mostrar a redenção da alma, aliás, a redenção do corpo. Vamos observar claramente em Romanos 8, 16 e 17 a redenção do espírito. Observamos de 9 e 14 de Hebreus a redenção da alma, que é a consciência. E no capítulo 8, versículo
23 de Romanos, nós vemos aqui a redenção do corpo, que diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, quando esse corpo aqui receber a sua adoção, ou seja, a transformação por aquele corpo imortal que nós vamos receber, que apresentamos ainda agora em Coríntios, então está agora inteiramente a redenção da alma, do corpo e do espírito. Meu prezado amigo, meu amado e dileto ouvinte e meu querido e amado irmão, espero que estes ensinamentos possam produzir fruto na sua vida e que vocês possam alcançar o reino de Deus, abraçar-se com Cristo e nunca perder essa esperança e esse ânimo de receber a redenção da alma, do corpo e do espírito, e que Deus nos abençoe e nos ajude para a honra e para a glória do nome de Jesus. Espero, meu prezado amigo, que essas palavras ela promova dentro de você uma ação benéfica e que a sua alma deseje e anele receber de Deus gratuitamente esta vida. Espero, meu amado irmão, que a sua fé seja alcançada por essas palavras e que ela cada vez mais possa crescer e florescer dentro de você e que você possa cada vez mais aumentar a sua sabedoria diante de Deus e que possa saber de que lado você está e como receber força e autorização de Deus para vencer os dias maus. Porque este corpo, esta alma e o espírito que nós acabamos de mostrar a força de cada um é um quadro real da vida e que você precisava saber disto. Você precisava saber até quando a nossa carne ela tem força e como nós podemos caminhar com ela até o fim dos tempos, preservando esta fé, esta alegria e esta consolação que nos traz a palavra de Deus. Esperamos que essas palavras ela preencham o vazio do coração daqueles que me ouvem e que Cristo possa estar dentro de você com alegria, com ânimo para você poder resgatar a sua alma em tempo oportuno, entregá-la na mão de Cristo e observar as suas palavras e colocar a sua vida no altar de Deus, levando consigo o direito da redenção e que possa preservar dentro de você, irrepreensível diante de Deus, preservando a sua alma, o seu espírito e o seu corpo como instrumento de justiça apresentados a Deus, e que possa cada um de vocês que me ouve nessa hora passar esse conhecimento e essas palavras para outros, para que nós vejamos os frutos da glória de Deus na vida de cada um de vocês. Que Deus grandemente nos abençoe e nos mostre a sua redenção a cada dia, e que possamos cada dia mais dar frutos para Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude e continue conosco para que possamos vencer os obstáculos e no dia da redenção subirmos aos céus e habitar nas mansões celestiais com aquela glória que Deus preparou para nós, uma cidade santa onde vão habitar os fiéis. E meu desejo, meu prezado amigo e meu amado irmão, para meu irmão que seja fiel, e para os ouvintes que procure essa fidelidade, aplique o seu coração a Deus e não seja escravo do pecado, e sim liberto pelo sangue de Jesus, com a sua alma e o seu corpo e espírito plenamente irrepreensível até a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe.